Olá, galerinha do quinto ano, tia Rosângela aqui para mais uma videoaula. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e na paz de Deus, certo? Pois bem, retomando, hoje nós vamos fazer a retomada do conteúdo, fazendo a correção das páginas do Plus, que a gente viu lá na aula anterior. Certo? Eu quero que vocês corrijam com calma, com paciência, que é uma forma de você revisar o conteúdo, tá bom? Vamos começar? Então, pegue seu material, senta aí bem pertinho da tia, bem confortável, abra o seu livro Farias Brito, volume 2, na página 273. Hoje Hoje é nossa nona aula e a gente vai corrigir das páginas 273 a 277. Ou seja, é toda essa primeira parte que fala de geometria. É uma forma também da gente estar revisando para a nossa próxima prova, que está chegando, né, gente? Então, vamos lá. Podemos começar? Pois bem. Lembrando que nesse mês de junho a gente falou de geometria, sobre poliedros, corpos redondos, falamos também de ângulos, de polígonos, né, de representações, tipos de retas. Então eu tenho certeza que vocês já estão com o roteiro aí em mãos e vão acompanhar direitinho a nossa correção. Então vamos começar. Primeira questão, página 273. Diz o seguinte: o telescópio da Agência Espacial Europeia descobriu uma nova galáxia que fabrica estrelas a uma velocidade de 2.000 vezes superior à da Via Láctea. A nova galáxia, denominada HFLS3, observada quando o universo tinha menos de 1 bilhão de anos frente aos atuais 13.810 bilhões de anos, parece pouco mais do que um ponto na imagem, capturada pelo telescópio espacial, como vocês veem aí na imagem no livro de vocês. Então, sobre essa imagem, sobre essas informações, marque certo ou errado de acordo com as informações. Vamos lá. Primeira informação. O número 1 bilhão é formado por 9 classes e 4 ordens? E aí? Sei que vocês sabem. B. O algarismo 1 apresenta o mesmo valor posicional no número 13.810 bilhões. E aí? Lembra que o valor posicional é o valor que o número ocupa de acordo com a sua posição. Terceira informação. O sucessor par do número é aquele ali de 13.810 bilhões. É aquele número ali com aquele tanto de casas decimais, gente. E aí, analisando aqui essas informações, nós vamos marcar o que é certo e o que é errado, certo? Então, a nossa tabelinha fica assim: informação 1, errada; informação 2, também errada; informação 3, correta; informação 4, também correta; e informação 5, correta. Então, nós temos duas certas. Aliás, 3 certas e 2 erradas. Conferiram direitinho? Marcaram certinho? Ótimo! Então, agora vamos passar para a questão de número 2. A questão 2 diz o seguinte. Vamos aí. Relacione cada objeto ao tipo de sólido geométrico que ele representa usando PO para poliedro e CA para corpo arredondado. Lembrando que os poliedros são formados apenas por linhas retas, né? E os corpos redondos, os corpos arredondados, têm linhas arredondadas. Então, aqui, a bola, ela é um corpo redondo ou um poliedro? E aí, o que você acha? O cubo é um corpo redondo ou um poliedro? Aqui, vamos começar. A bola é um corpo arredondado, certo? O cubo é um poliedro, certo? Por ele é formado por partes planas. O cone, o cone lembra também um corpo arredondado. E essa pirâmide, ela lembra um poliedro. O cesto, lembra o quê? Um poliedro ou um corpo arredondado? Um corpo arredondado. E a caixa lá de presente lembra também um poliedro. Deu para observar
que nos poliedros temos figuras planas e linhas retas. Já no corpo redondo, ele tem linhas curvas, arredondadas. Então, qual é a diferença que existe entre um poliedro e um corpo redondo? Eu acabei de falar que os corpos redondos são aqueles sólidos que possuem curvas, que em vez de alguma face plana, enrolam, certo? Poliedros é um sólido geométrico cuja superfície é formada somente por polígonos, ou seja, a superfície dos poliedros são formadas apenas por figuras planas. Ok, meus amores? Então agora vamos corrigir aí a terceira questão. Analise com atenção o poliedro a seguir. Aí nós temos dois poliedros interessantes, certo? É um dodecaedro, e ele é formado por pentágonos, né? Assinale certo ou errado nas afirmações sobre o dodecaedro. Vamos lá. Suas faces são formadas por polígono com formato pentagonal? Sim. Basta você contar ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5. A face plana dele é pentagonal. É um poliedro, pois possui arestas, faces e vértices? Sim. É um sólido geométrico que pertence ao grupo das pirâmides? Será que ele tem um formato de pirâmide? Cada pentágono que compõe suas faces apresenta 5 ângulos. Vamos ver como é que fica a nossa tabelinha? Temos aí a primeira, segunda informação correta. A terceira, é um sólido geométrico que pertence ao grupo das pirâmides? Não, ele não pertence ao grupo das pirâmides. Cada pentágono que compõe suas faces apresenta 5 ângulos? Sim, corretamente. Então, aí nós temos 3 informações corretas e uma informação falsa sobre o dodecaedro. Figura interessante, né? Vamos então para a seguinte. Página 275, agora questão 4. Diz o seguinte: uma das maravilhas do mundo antigo, o farol de Alexandria, foi construído numa base quadrada, na qual se erguia uma torre octogonal de mármore. O nome já diz, octogonal. Então, representação em 3D de como seria o farol de Alexandria. E ali nós temos o esquema matemático da torre octogonal. A torre octogonal lembra o formato de um poliedro chamado de quê, gente? É um cubo? Não. É um paralelepípedo? Também não. É uma pirâmide de base quadrada? Não, apesar de que parecer, mas a base não tem forma de pirâmide. É um prisma de base octogonal? Correto, é um prisma de base octogonal. Então, você vai circular ou marcar um X aí na letra D de dado. É um prisma de base octogonal e tem faces retangulares, 2 bases octogonais e as outras são em forma de retângulo. Questão letra B agora, ainda da quarta questão. Complete a tabela com o número de faces, arestas e vértices que compõem o sólido representado no esquema matemático. Lembre-se que ele é um sólido da torre octogonal que tem 8 lados. Então, quantas faces tem? Ele tem 8 lados, mas tem mais uma face de cima e a de baixo. E aí? Quantas faces ele tem? 10, isso mesmo. São 8 na lateral, retangulares, e 2 octogonais, uma em cima e outra embaixo. Então, tem 10 faces. Tem esse octógono, ele tem 16 vértices e tem 24 arestas. As arestas são cada linha de contorno da figura. Pode contar, confira aí direitinho, vá riscando, contando direitinho e complete a sua tabelinha. Tá bom? Lembre-se que a gente falou muito de vértices, arestas e faces, não é mesmo? Vamos então para a letra C, ainda da quarta questão. Que formas geométricas podemos utilizar nas faces da torre octogonal? Tia Rosângela falou, já falou, né? Tem faces retangulares e faces octogonal. Então, que formas são essas, gente? Formas de retângulo e também formas de octógono. As faces de cima são octógonos e as laterais são retangulares, tá bom? Continuando aí, vamos agora para a página 276. Isso mesmo.
quinta questão. Essas caixas lembram que poliedro, gente? Será que lembra prisma? Será que lembra pirâmide? O que você acha? E quem marcou correto, marcou que lembra prismas. Isso mesmo, são um prisma de base retangular e um de base triangular. Então, temos aí prismas. Indique a quantidade de arestas, vértices e faces das caixas, do esquema matemático das caixas. Aqui nós temos uma caixa, que é um paralelepípedo, e temos ali um prisma, outro prisma, né, de base triangular. E aí, o paralelepípedo tem quantos vértices? Quantas arestas e quantas faces? O paralelepípedo tem 8 vértices. Ó, vamos contar com a tia Rosângela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Cada cantinho desse paralelepípedo lembra um vértice. É um vértice. Quantas arestas? São as linhas de contorno da figura. Então, em cima eu tenho 4, embaixo eu tenho mais 4, 8. Na lateral, 10, que eu tenho mais 2. E na outra lateral, mais 2, 12. Então, eu tenho 12 arestas. E quantas faces? 6 faces retangulares. Então, contando aí, a nossa tabelinha fica assim. 8 vértices, 12 arestas e 6 faces. E o prisma de base triangular? 6 vértices, 9 arestas e 5 faces. Ok? São as 3 laterais, mais uma em cima e outra embaixo. Então, a nossa tabelinha fica assim. Lembre-se, vértice, faces e arestas são elementos de um poliedro, tá bom? Vamos então para a questão 6. Os polígonos são classificados de acordo com a quantidade de lados que apresentam. A gente já viu isso, né, gente? Que os polígonos eles recebem nomes especiais de acordo com o número de lados ou também de acordo com o número de ângulos. Aqui nesse caso é de acordo com o número de lados. Então vamos lá. Os polígonos são classificados de acordo com a quantidade de lados que apresentam? Corretíssimo. Triângulo, 3 lados. Quadrado, 4 lados e assim sucessivamente. B. O trapézio é um polígono de 5 lados, classificado de pentágono. O trapézio é um pentágono? Não, senhor. O trapézio não é um pentágono. Letra C. O retângulo é um polígono classificado de quadrilátero, pois possui 4 lados. Correto. E letra D, o polígono de 6 lados é chamado de hexágono. Hexa vem de 6, 6 lados. Correto. Então, na sexta questão, fica assim. A, C e D estão corretos. Somente o item B de bola está errado. Vamos então, seguindo. Eita, é muita coisa, né, tia Rosângela? Mas vai dar certo. Temos aí agora a classificação dos triângulos, que está lá no grupo dos polígonos, só que agora ele está se classificando de acordo com o número de ângulos, né, gente? E do tamanho do ângulo. Lembra que a gente falou do ângulo reto, agudo, obtuso e raso? Lembram? Então, nós temos aí. Primeira característica. Triângulo, o triângulo. Triângulo escaleno e obtusângulo apresentando 3 lados com medidas diferentes. Um ângulo maior que 90 graus e nenhum eixo de simetria. Se você observar, você vai analisar aqui que o triângulo 1 é escaleno, tem um ângulo obtuso e 2 agudos. O triângulo 2 é um triângulo equilátero, com todos os ângulos iguais, né? Todos os lados iguais também. O triângulo 3, ele é um triângulo isósceles, com 2 lados com medidas iguais e um diferente. E o triângulo 4 é um triângulo retângulo, também chamado de escaleno, com 4 lados com medidas diferentes. Então, completando a nossa tabela, vai ficar assim. Triângulo escaleno e obtusângulo apresentando 3 lados com medidas diferentes. É o triângulo 1, certo? Pois tem um ângulo obtuso e 2 ângulos agudos. Triângulo isósceles com 2 lados com medidas e um lado com medida diferente. É o triângulo 3, o triângulo isósceles. Triângulo equilátero, acutângulo, o 2. 3 ângulos iguais, 3 lados iguais. Triângulo escaleno e retângulo que possui 3 lados com medidas diferentes.
é o 4, que é o triângulo escaleno. 3 lados com medidas diferentes. Então, analisando direitinho, a nossa sequência fica de acordo com as características. 1, que é o triângulo escaleno. A segunda característica é do triângulo 3, que é isósceles. Terceira característica é do triângulo equilátero, que está na imagem 2, é o triângulo 2. E o triângulo escaleno, que nós temos lá na imagem 4. Certo, meus amores? Acompanharam direitinho? Tá dando tudo certo aí? Analisa essas características com calma, tá bom? E agora a gente vai para a questão de número 8, nossa última questão. Fala também de ângulos. Lembrando que o ângulo é o espaço formado por duas semirretas, tá aqui, com um ponto de origem, mesmo ponto de origem. A abertura que indica o ângulo. Então, aí eu tenho o ângulo AOC, 135 graus, tem o ângulo COB, ou BOC, de 45 graus. Vamos analisar. Circule as afirmativas corretas sobre os ângulos mostrados na imagem. Vejam só, o ângulo AOC é obtuso? AOC, sim, ele mede 135 graus, então ele é obtuso. Circule aí o primeiro pontinho. Segundo pontinho, o ângulo AOB é raso? AOB é raso, pois mede 180 graus? Correto também. AOB, 180 graus. Se você somar 135 mais 45, vai dar 180 graus. Marque também. O ângulo COB é um ângulo reto? COB, ele mede 45 graus. É reto, gente? Não, pois o ângulo reto mede 90 graus. E o ângulo de 45 graus é classificado como agudo, correto. Então, aí nós vamos marcar o item 1, né? Vamos marcar o item 2, o segundo pontinho, e vamos marcar também o último pontinho, pois ele é agudo. Essas informações são corretas sobre aquele ângulo ali. Então, hoje a gente teve a oportunidade de revisar mais um pouquinho a geometria. Foi muito bom estar com vocês. Não vou deixar a tarefa, porque eu quero que vocês revisem tudo que já estudaram, certo? E aproveitem também para estudar um pouquinho a tabuada, tá bom? Um grande beijo, um excelente dia e até a próxima aula. Tchau!